Então, nós vamos dando por início o nosso seminário de chakras. As informações que a gente procurou foram tanto da codificação quanto dos livros da série André Luiz e também procurando algumas outras literaturas suplementares que pudessem trazer um pouco mais de informação sobre os centros de força. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que não é criação do espiritismo, como a gente já falou. Então a gente vai começar a nossa conversa bem do comecinho, relembrando a trindade do ser, depois a gente vai falar um pouco sobre o que são os chakras, a etimologia, a origem, funcionamento. A gente vai relembrar um pouco das lições de André Luiz, que ele deixou nos livros, em alguns dos livros deles. Aí depois a gente vai mergulhar um pouco mais em relação onde estão localizados esses 7 chakras principais, mas existem mais, as suas funções. E aí a gente tem algumas perguntinhas. Eu estou imaginando que a nossa aula, nosso seminário de hoje vai durar um pouco mais de 1 hora, pela quantidade de conteúdo. Para quem não participou da aula do passe, eu sugiro dar uma olhadinha sobre o que foi dito sobre a trindade do ser humano e a trindade divina. Então, a gente já sabe que nós, aqui encarnados, temos 3 partes. O nosso corpo físico, que fica embaixo da terra, morre o perispírito, que continua enlaçando, envolvendo o nosso espírito, e o perispírito, que é formado por um fluido cósmico universal e é um material menos denso do que a carne e que acompanha a gente ao longo das nossas encarnações. Já o espírito é onde existe o pensamento, né? É a nossa mente de verdade. Nós, criados por Deus, fomos criados como espíritos eternos, né? Entre o corpo físico e o corpo perispiritual, porque são materiais de densidade muito diferente, existe um corpo semimaterial chamado corpo vital, também conhecido como duplo etérico ou aura, como a gente já viu antes. E envolvendo o perispírito e o espírito também, porque são elementos muito diferentes, existe o corpo mental, que é essa camada de energia que envolve o espírito e que também faz parte do perispírito. Então, o perispírito, como a gente vem aprendendo com o André Luiz, a gente pode como que organizar em 3 partes. A gente tem o corpo vital, que também é chamado de aura, que é a emanação magnética, os nossos sentimentos, a vibração que a gente passa para as outras pessoas. A gente tem o corpo causal, o perispírito mesmo, que é onde fica a memória, o nosso banco de dados de tudo aquilo que a gente já trouxe de outras encarnações. E a gente tem o corpo mental, que é o envoltório da mente, que é o envoltório do espírito. Nesse corpo vital é onde a gente guarda todo o reservatório energético que vai servir de gasolina durante a nossa vida aqui na Terra. A gente já viu isso em outras aulas, que é muito importante. Por quê? Porque nesse corpo vital, ele que também é criado tendo como base o fluido cósmico. Ele é basicamente criado pelo nosso pensamento. E ele efluve cheiro, cor, forma, densidade, dependendo daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente é. Lembrando a importância do nosso pensamento. Por quê? Porque através do nosso pensamento a gente cria não só a nossa saúde interior, a nossa saúde mental e física, mas também a nossa atmosfera, aquilo onde a gente vive, a atmosfera que a gente vive, a nossa realidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre os chakras e os plexos. Voltando aí na trindade do ser humano. Então, a gente já viu que a gente tem o perispírito e o espírito. O espírito é essa centelha divina, esse facho de energia que projeta uma energia intensa. Imagine que essa energia ela não ia conseguir chegar no corpo de uma forma direta, ela precisa de um anteparo
de um tradutor, mais ou menos, dizendo. E esse tradutor vai ser o perispírito, como a gente viu agora há pouco, vai estar aqui no corpo vital. O que ele faz? Ele é impregnado por essas impressões de energia, e essas energias são gravadas, são absorvidas, claro, célula a célula, porque a gente já viu que o perispírito ele tem células perispirituais também, mas existem centros, vórtices, onde essa energia ela é guardada mais intensamente. Esses vórtices de energia são chamados chakras. E os chakras, a gente vai ver a etimologia logo em seguida, por ser energia, eles continuam em movimento, a energia não fica parada. Então, a palavra chakra significa roda. E essa roda, na verdade, não é uma roda, ela parece um pouco um cone que fica girando não só no sentido horizontal, mas no sentido vertical. E ele serve como entrada e saída nessa troca de energia entre o espírito e o perispírito e entre o perispírito e o corpo. Imagina que funciona como se fosse um switch, né? Para quem entende de rede. Então, funciona como esse tradutor, pegando a energia de um canto e parando nesse switch e traduzindo para outro lado. Esses chakras, os chakras são fundamentais para a nossa vida aqui na Terra, porque é eles que vão dar para nós, fornecer para nós a vitalidade, a nossa vida. Isso a gente já tinha visto quando nós estudamos o perispírito. Quando os nossos chakras estão desarticulados, desequilibrados, isso acaba de alguma forma chegando para nós aqui no corpo como uma doença, um desequilíbrio. Pode ser um desequilíbrio psíquico, pode ser um desequilíbrio físico. Existem 7 chakras principais. E a gente vai fazer um deep down em cada um deles. O principal de todos é o chakra coronário, que fica aqui em cima. Mas, na verdade, o chakra coronário, ele é o berço da mente, dentro de uma glândula que chama epífise, que vocês podem aprender muito no livro Missionários da Luz. Depois, o segundo chakra, que também é muito importante, assim como o coronário, é o frontal ou cerebral, que fica aqui na fronte da nossa testa. Na verdade, se tivesse um corte lateral, a gente viria que ele está ligado à glândula da hipófise, que é um pouquinho mais para dentro, né? Da mesma forma, aqui no coronário, a epífise fica bem no meio da cabeça. Depois a gente tem o terceiro chakra, que é o chakra laríngeo, que fica na altura da garganta. A gente tem esses 3 chakras superiores da parte de cima. Na verdade, é o 7º chakra, 6º chakra, 5º chakra. Esses 3 chakras superiores, eles são a nossa conexão com o mundo espiritual. Aí depois tem o 4º chakra, que é o chakra cardíaco, que fica na área do coração. Ele funciona como um mediador, uma ligação entre os chakras, esses 3 superiores, com os próximos, que são os chakras inferiores, não porque eles sejam menos importantes do que os superiores, mas porque eles estão mais ligados com a nossa afinidade aqui na vida na Terra. E aí a gente tem o chakra gástrico, que é responsável por toda a parte digestiva da gente. A gente tem o chakra esplênico, que cuida da nossa da parte imunológica, na parte hepática da gente. E a gente depois tem o chakra genésico, que fica mais ou menos entre as pernas, que é a parte criadora do ser humano. Esses 3 chakras de baixo, normalmente quando a pessoa é mais materialista, ela é mais hedonista, ela acaba desenvolvendo, superestimulando esses chakras. E com isso acaba acontecendo alguns tipos de desequilíbrio, como a gente vai ver mais adiante. Uma coisa que eu acho importante a gente entender é que aqui a gente está falando de 7 chakras. Mas esses chakras estão simplesmente canalizando a energia que está vindo do espírito e colocando em algumas áreas. Mas eles estão todos interligados. E esses são chakras principais, mas existem mini chakras que
a gente não vai estar cobrindo aqui nessa aula dessa vez. O importante é a gente entender que existem esses pontos de conexão dentro do perispírito. Isso tudo está no perispírito, dentro do corpo vital. Então, a gente está mostrando aqui um corpo humano, o desenho de um corpo humano, não porque o chakra esteja baseado, residente no corpo físico. Ele não está. É só que o perispírito, como a gente já estudou, ele funciona como um molde, né? Ele tem o formato do corpo físico. Então, a gente está usando o corpo físico para, mais ou menos, mostrar onde é que ele se localiza. Os chakras, eles se ligam ao corpo humano através de plexos. Os plexos são como cordões de energia, novelos de energia. Imagina a energia, essa energia divina que vem do espírito ter que ser traduzida e transformada para operar dentro do corpo físico. Então, o corpo semimaterial, o corpo vital, ele tem os chakras. A ligação dos chakras com o corpo vai se dar através dos plexos e das glândulas que existem no corpo humano. Isso é importante a gente saber, porque na verdade está tudo junto. O espírito, o perispírito e o corpo. A gente está tentando separar simplesmente por um motivo acadêmico, para facilitar o entendimento do conteúdo aqui. Mas é importante a gente entender que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Esses plexos são conhecidos como nadis, ou no hinduísmo, ou como meridianos. Existem dezenas de pontos de energia no nosso corpo físico, e é por isso que quando a gente vai fazer uma acupuntura, ou quando a gente vai fazer uma aula de yoga, existem posições que a gente faz que vai liberar energia em alguns desses pontos que vão fazer a gente se sentir melhor. Então, a gente alonga de um jeito, a dor das costas melhora. A gente inverte de outro jeito, a dor da cabeça passa. Por que isso? Exatamente por causa desses nadis que existem no nosso corpo. Esses nadis eles estão ligados aos chakras do perispírito. Cada chakra vai estar se ligando num plexo nervoso, como eu falei, e também numa glândula endócrina. E é aí que a história começa. Por quê? Porque ele vai estar fornecendo energia para um determinado sistema dentro do meu corpo. A doença, como a gente está vendo, que vai estar vindo aí quando esse chakra está desequilibrado, ela então vai ter dois lados que são importantes a gente saber. Um é o lado psíquico da mente, que não é muitas vezes tratado pelos médicos da Terra, e ela tem o seu reflexo no corpo físico, já que o chakra está ligado a plexos e glândulas. Quando a gente trata uma doença, e aí vem a importância do passe, por isso é que a gente sempre fala para as pessoas que vão estar vindo receber o passe, que é importante continuar o tratamento médico, o tratamento psicológico, que o passe não dispensa outros tipos de ajuda. Tá aí a explicação disso, porque a doença vem em dois lados. A doença vai estar impregnada no corpo vital, na parte psíquica, criada pela mente, pela nossa mente, como espíritos eternos, e vai estar marcada no corpo físico. Então, a gente precisa tratar as duas coisas. A gente precisa tratar a causa e a gente precisa tratar o efeito também. Agora, falando um pouquinho da etimologia. Então, a chakra vem do sânscrito e significa roda. Olha que coisa linda! É uma roda de fiar a luz. Luz. Porque a gente entende a energia do espírito como luz. E esses vórtices de energia, eles ficam se expandindo. E para aqueles médiuns clarividentes que têm uma capacidade mais profunda de sensibilidade, de visão, eles conseguem ver esse movimento contínuo dos chakras.
Mas os movimentos não acontecem só, deixa eu voltar aqui, entre os chakras em si. Esses chakras estão todos interligados. O chakra coronário, ele está ligado ao chakra básico. Quando um dos chakras está interrompido, esse ciclo de energia, ele fica obstruído e aí causa doença. No caso do budismo, ele também fala no sentido de círculo, mas ele tem uma conotação que eu achei muito interessante, que é de renascimento. Olha só que coisa linda. Então, a gente pensar no nosso estado como um estado contínuo de renascimento. Eu estou doente hoje, mas eu posso renascer, eu posso me transformar, eu posso me modificar, eu posso modificar as minhas células físicas e as minhas células perispirituais de uma forma que eu traga saúde para mim, saúde física e saúde mental. A origem vem falar de 600 anos AC. Então, isso é importante a gente ver que não é invenção do espiritismo. Isso de existir esse corpo energético que se liga ao corpo físico. Não, isso já é conhecido por outras filosofias orientais. E a gente tem que... E à medida que eu estava lendo um pouco mais sobre essas outras, é muito interessante perceber como os fatos são parecidos, congruentes, como as informações se coincidem, né? Como a gente precisa ver que a verdade é uma só. Agora, o funcionamento do chakra. A função do chakra pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte, como a gente já comentou, é a absorção da energia. Essa absorção da energia ela vem de 2 fontes. Uma é a fonte da mente, é o espírito que vem aí lançando. Espírito sou eu. Não existe uma diferença entre a Ana e o espírito. É uma coisa só. Antes de qualquer coisa existir, ela precisa ser pensada antes. Então, a mente é esse motor gerador de energia contínua. A segunda coisa é do ambiente. Daí a nossa preocupação em procurar conteúdos positivos para a gente ler, ouvir, escutar, assistir, pessoas que falem coisas boas, companhias que tenham um astral bom. Por quê? Essas energias vão estar sendo absorvidas pela gente, como a gente já viu na aula dos fluidos. Essa energia do ambiente é trocada conosco continuamente. Então, primeira função do chakra é absorver essa energia, tanto da mente, né, do que vem, o conteúdo que vem do espírito, quanto o que está acontecendo ao nosso redor. A segunda coisa é que ela processa e administra essas energias e ela distribui. E ela vai distribuir criando um campo energético. E aí é que a gente vê que muitas vezes a gente chega perto de pessoas, se sente bem, outras pessoas a gente tem vontade de sair correndo. Esse campo energético funciona continuamente e ele é criado e recriado pela nossa mente. Dependendo da qualidade do nosso pensamento, ele vai ter ondas maiores ou menores que vão ser mais agradáveis ou desagradáveis. Então, uma simples mudança de vibração, de pensamento, pode mudar esse campo energético que está sendo alinhado ao nosso redor. Daí vem a importância da prece. A prece antes do passe, a prece durante o passe, a prece ao dormir, a prece ao acordar. Por quê? Porque no momento da prece eu ligo a minha antena com as entidades superiores e consigo
captar através da minha mente e também a mudança de ambiente mental, energias curadoras que podem me ajudar. Daí o poder da prece na cura. E que a gente ouve tantas vezes de fé, né? De pessoas que passaram por doenças difíceis e se curaram. Ou como Jesus mesmo disse, a tua fé te curou. Essa fé, esse pensamento positivo, o poder que a gente tem de se curar. No livro, nos Missionários da Luz, ele fala a importância de como nós somos os nossos próprios médicos. Então a gente fica procurando muitas vezes a saúde em lugares diferentes. A gente procura só a saúde em alimentos, em exercício, no, sei lá, no trabalho, em amigos. E se ao mesmo tempo é importante a gente combinar coisas aqui do terra a terra, na nossa saúde integral, a nossa saúde começa e termina com a qualidade do nosso pensamento. Porque é esse pensamento que vai estar sendo absorvido, processado e distribuído no nosso corpo físico. Então, o meu pensamento negativo, o meu pensamento de ansiedade, o meu pensamento de tristeza, está desequilibrando o fluxo de energia vital que eu estou passando agora. É por isso que muitas vezes eu passo por um problema no trabalho, um nervoso no trabalho, me dá dor de estômago, ou uma tristeza, me dá palpitação, ou dor de barriga, quando eu tenho medo. E aí a gente vê esse reflexo do pensamento, das emoções trazidas para o nosso corpo físico. Então, como a gente falou, as doenças vão estar sempre vindo quando os chakras estiverem em desequilíbrio. Poxa, então o problema tá fácil. Então eu vou lá, vou numa pessoa que consegue equalizar o meu chakra e alinhar todos eles. Eu já ouvi falar, ela é uma médium maravilhosa, super confiável, já ajudou muitos amigos meus. Então, meu problema está resolvido? Não necessariamente. Por quê? Porque eu acabei de alinhar os meus chakras com essa pessoa maravilhosa que é um ser superior. Foi o Dalai Lama que cuidou de mim. Que de alguma forma conseguiu alinhar todos os meus chakras. Ninguém tem dúvida da qualidade de pessoa, de espírito como um Dalai Lama. Sim. Mas e eu? Aí eu passo por esses momentos inesquecíveis com o Dalai Lama, fico no Tibete com ele algum tempo, volto toda zen. 2 semanas depois, eu já tô ansiosa, brigando, impaciente, eu já voltei na minha rotina normal. O chakra, quando eu saí da minha visita com o Dalai Lama, podia estar absolutamente equilibrado, ajustado. Mas ele vai se desajustar todas as vezes que eu tiver pensamentos inferiores. Esses pensamentos, seja ligados ao orgulho, ao egoísmo, eles vão ou superestimular o chakra ou subestimular o chakra. Qualquer forma de pensamento que seja a mais ou a menos, eu acabo de alguma forma lesando o meu corpo físico. E aí a gente pensa, poxa, então é impossível ter saúde? Provavelmente, no nível que a gente está hoje, como espíritos ainda imperfeitos que somos, num mundo de expiações e provas, sim. Quem tem pouco chakra desequilibrado deve ter uns 3 ou 4. Então, o que a gente tem que fazer é, existem ferramentas para nós equalizarmos e regularmos os nossos chakras. Por exemplo, meditação, estudo, leituras positivas, yoga, andar na natureza. A gente sabe que a natureza é uma fonte maravilhosa de energias divinas. A gente colocar o pé na terra, na grama, sentir a energia vindo, essa energia vital da terra, vindo até a gente. Então, existem formas da gente conseguir se equilibrar.
Mas o segredo contínuo é a vigilância e o estudo, a nossa reforma íntima contínua, para que a gente não modifique a qualidade dessa energia que fica girando nosso corpo. Porque a gente já viu nos slides anteriores que essa energia é contínua, né? Então, ela pode estar boa agora, em 5 minutos, não. Então, vamos ver um pouquinho de André Luiz. Eu peguei alguns parágrafos de André Luiz, de alguns dos livros dele, e para a gente pensar junto aqui. Então, esse aqui da Terra, entre a Terra e o Céu. Como não desconhecem o nosso corpo de matéria rarefeita, ele está falando, o nosso corpo perispiritual, está intimamente regido por 7 centros de força. Então, aí, Clarencio, que é o ministro Clarencio do nosso lar, conversando com André Luiz, que ele está como mentor dele durante a excursão do Entre a Terra e o Céu, ele explicando para André Luiz que esses centros de força, eles residem no corpo perispiritual. Nenhum médico vai achar centro de força em aula de anatomia. Não vai achar, não está aqui no corpo físico. E esses 7 centros de força se conjugam nas ramificações dos plexos, que são esses novelos nervosos que eu expliquei para vocês, vibrando em sintonia uns com os outros. Por isso o ponto da gente, não adianta eu só ficar rezando, mas eu esquecer das coisas do terra-terra. Eu vou estar desequilibrando os meus chakras, o primeiro, o segundo e o terceiro chakra. Não adianta eu viver só para as coisas da terra e esquecer a vida espiritual. Eu vou estar desequilibrando os chakras coronário, frontal e laríngeo. Vibrando em sintonias um com os outros ao influxo do poder diretriz da mente. Olha só, então ele está falando, a mente é esse gerador de energia que distribui essa energia em 7 chakras. Estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então, tudo é energia, pessoal. Nosso corpo é energia. A gente já sabe disso. Então, apesar de nós não conseguirmos entender em detalhe tudo que o André Luiz fala, e de novo, com certeza ele deve ter tentado colocar nas palavras mais simples que a gente, dentro da nossa limitação intelectual e gramatical, conseguisse entender, o ponto é tudo eletricidade, é tudo energia. Esse campo elétrico continua girando ao nosso redor o tempo inteiro. E esse campo é criado através da nossa mente, que é o nosso espírito, e é distribuído em 7 centros de força que residem no campo, no corpo vital. Mais um pouquinho. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Então, eu crio a minha felicidade, a minha infelicidade. Eu crio a minha doença ou a minha saúde. Ah, mas espera aí, Ana, eu não quero ser doente. Então, por que eu tô doente? Eu não quero ter câncer. Você tá me falando que a culpa é minha de eu estar tendo? Então, eu tô escolhendo ter câncer, eu não quero ter câncer. Gente, é importante a gente lembrar que as nossas escolhas, elas podem ser conscientes ou inconscientes. Os nossos pensamentos de tristeza, de angústia, de mágoa, de raiva, de rancor, acabam sendo absorvidos naqueles plexos mais frágeis do nosso corpo e causam a doença. Então, o ponto de eu estar com câncer não é porque eu quero ter câncer, são esses sentimentos que são absorvidos através dos plexos, distribuídos nos centros nervosos, causando as doenças. Missionários da Luz, capítulo 14. Em sua experiência última na crosta, nunca sentiu perturbação no fígado depois de um atrito verbal? Isso aí é Alexandre, que é o mentor, também que está acompanhando André Luiz, explicando para ele um pouco da ligação entre a emoção e a dor física, essa conexão. Então,
Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo uma notícia angustiosa? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já sentiu isso. Então, nesses momentos, a gente recebe um influxo de força mental. E é como se fosse uma carga elétrica. E olha só que nesse caso, ele fala uma carga elétrica positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro. Então, aqui no coronário, a ligação do espírito com o corpo físico é feita através da epífise, que eles chamam da glândula do espírito. Mas se a criatura não está identificada com a lei do domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo às zonas vulneráveis. Olha só a mensagem importantíssima que André Luiz está trazendo para a gente. Alexandre falando para ele, controla suas emoções. Essas emoções vão despejar uma carga elétrica dentro do seu corpo, que pode ser uma força perturbadora intensa e que vai prejudicar as zonas mais vulneráveis. Então, se a minha zona vulnerável é, por exemplo, o meu estômago, se eu ficar brigando muito, tendo muita discussão desagradável com pessoas dentro e fora da minha casa, passando raiva, eu vou ficar com uma gastrite. Se eu não consigo lidar com as minhas emoções e o meu ponto mais frágil é a minha cabeça, eu vou ficar com dor de cabeça. Isso da gente saber, e esse é o momento que a gente está vivendo agora, né? Esse momento do Covid-19, da gente voltar para dentro de nós mesmos, para aquela mensagem importante dos sábios da antiguidade que diziam, conhece-te a ti mesmo. Então é para eu ter esse self-awareness do que eu estou sentindo, do que essa emoção está trazendo para dentro de mim. O que é que está gerando esse tipo de emoção? E como é que eu posso administrar essa emoção dentro de mim? Porque muitas vezes eu não consigo mudar o que está ao meu redor, que está fora de mim. A única coisa que eu consigo mudar é controlar como eu absorvo, como eu trato, como eu lido com as situações do meu dia a dia. Porque em qualquer pessoa que trabalhe, qualquer pessoa que tem família, vai ter discussão, vai ter problema, vai ter desgosto. Vai! Porque nós vivemos num planeta de expiação e provas. Agora, como eu vou tratar essas dificuldades é o segredo. E o que André Luiz está trazendo para a gente aí, como a gente tem que fazer, que é através do equilíbrio da mente, através do exercício, a consciência do que a gente está sentindo, o exercício da prece, a meditação, enfim, nós tomarmos consciência que o nosso pensamento vai infringir diretamente no nosso corpo físico. Então, resumindo, nós temos 7 centros de força. Todos eles vão estar trabalhando juntos. Não é que só existem 7. Esses 7 são os principais. Existem outros que são secundários. E eles trabalham uníssonos. E eles se ligam aos nossos plexos que estão no nosso corpo. São os plexos nervosos e as glândulas também. Todos esses plexos precisam estar em sintonia para que a gente esteja em saúde. Agora, eu consigo trazer esses plexos em sintonia ou em desequilíbrio dependendo do meu campo mental. O meu campo mental vai gerar a minha atmosfera eletromagnética, trazendo saúde ou doença. Que é o que está falando aqui. O nosso campo mental, da mesma forma como a gente já viu com as ondas mais curtas, mais longas, elas têm um impacto diferente e um peso diferente. E nós vamos receber
É a impressão dessas ondas mentais que nós mesmos nos imergimos. É por isso que é importante a gente prestar atenção, muitas vezes, naquilo que a gente está sentindo, ouvir a opinião de pessoas que gostam da gente, falando, olha, Ana, eu acho que você está ficando deprimida. Olha, Ana, eu acho que você está perdendo a paciência muito rápido. Muitas vezes o nosso orgulho não deixa a gente ouvir isso. Mas uma voz de alguém que ama a gente de verdade, que nos conhece de A a Z, pode trazer uma informação fundamental para a nossa recuperação. Que nós sozinhos não saberíamos. Por quê? Porque quando a gente está impregnado, envolvido, embalsamado nessa atmosfera que nós mesmos criamos, é difícil a gente enxergar. Por isso que uma pessoa que está em depressão precisa de uma ajuda, uma mão amiga para trazer para fora, porque ela não consegue muitas vezes sozinha. E aí, quanto mais respira essa atmosfera de tristeza, de solidão, de abandono, enfim, mais difícil fica para sair, mais pesado é. E quando a gente fala desse peso, a gente está também querendo inferir no peso do perispírito, que está diretamente ligado à qualidade do pensamento que eu estou trazendo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais dos chakras. Então, nós vamos começar pelo 7º chakra, que é o chakra da cabeça. No livro Entre a Terra e o Céu, a gente vê Clarencio, essas são as palavras dele, falando, e por isso que eu coloquei aí esse texto tão longo. Vem do hinduísmo, lótus de 1000 pétalas. O hinduísmo eu fui olhar, eles tratam como se fosse esse vórtice com mais ou menos 972 pétalas. Com alto potencial de radiação e ligando o corpo e a mente. É a sede da consciência. Gente, sede da consciência é a ligação com o espírito. No livro Missionários da Luz, capítulo 2, para quem quiser aprender um pouco mais, chama A Epífise. É uma aula de como funciona essa ligação, como funciona essa glândula importantíssima, que é a nossa glândula também chamada do ponto do espírito no nosso corpo. Sede da consciência, sustenta o sistema nervoso, alimenta as células do pensamento, provê recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Então, a epífise, ela vai estar gerenciando, administrando tudo. A gente vai ver, todos os chakras estão ligados, mas o 7º chakra e o 6º chakra são fundamentais para esse equilíbrio. É como se eles dessem as ordens aí para os outros chakras. Assimila energias solares e raios da espiritualidade superior capazes de favorecer a sublimação da alma. Eu coloquei as cores aí simplesmente porque são as cores que normalmente as pessoas veem mais. Mas a gente tem que lembrar que a luz é branca, né? Que essa tonalidade deve variar de pessoa para pessoa, tá bom? Mas normalmente a gente ouve falar no chakra coronário como violeta. O 6º chakra, que é o cerebral, o frontal, contíguo ao centro coronário, ordena as percepções de variada espécie, como a visão, audição e o tato. Então, ele cuida dos sentidos. Isso daí é também Clarencio falando. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endócrino referente aos poderes psíquicos. Nós, como médiuns, a gente vai estar se ligando, recebendo muito das informações por aqui. Por isso aqui é o 3º olho, né? Esse olho que a gente enxerga o lado espiritual. Ele governa o córtex encefálico e as atividades das glândulas e o sistema nervoso. E a cor é esse azul índigo. O 3º centro é o laríngeo, desculpa, que a gente está cobrindo. Esse é o 5º centro. Fica aqui na nossa garganta. Ele controla a nossa fala,
a nossa respiração. E ele cuida do timo, da tireoide e das paratireoides. E a cor dele é azul celeste. Para quem quiser mais informação, esses dados todos eu estou tirando dos livros de André Luiz. De novo, a importância da gente estudar André Luiz para conhecer um pouco mais de nós mesmos. Né? Do centro cardíaco, que é o quarto chakra, é aqui que reside as emoções e o equilíbrio geral da gente. Por isso que muitas vezes a gente sente bater o coração mais rápido. E aqui que também é a casa das nossas emoções. Por isso que a gente também fala muito de eu te dou meu coração, ou você quebrou meu coração. Enfim, esse é o nosso sentimento. Eu amo você do fundo do meu coração. A gente tem essa consciência indiretamente de que aqui que existe o sentimento, né? E a cor do centro cardíaco é verde. Depois a gente tem o centro gástrico, que é onde a gente recebe os alimentos e os fluidos no corpo físico. Muitas vezes, nos casos de obsessão, a gente vê os obsessores trabalhando muito essa parte gástrica, porque é onde a gente recebe aí o nosso fluido vital através dos alimentos. Então, quando eles acabam, os obsessores acabam aí interferindo, desequilibrando esse nosso centro gástrico, não só a gente fica com dor de estômago, com azia, com mal-estar em geral, mas também a gente não consegue receber os nutrientes para a gente melhorar, para a gente ficar saudável. Ele também é conhecido como o centro do poder. E esse poder tem o lado positivo e tem o lado negativo. No caso que a gente está vivendo hoje aqui na Terra, a gente vê que esse poder é um poder muito egóico, né? Que foi super estimulado. Então as pessoas pensando muito só em si mesmas, em detrimento do próximo, se ligando muito mais às coisas materiais, a dinheiro, a sucesso, do que a nossa elevação espiritual. E daí vem a necessidade da gente parar e se ligar mais aos outros centros mais superiores, que ficam acima do centro cardíaco. Outra coisa que é interessante a gente pensar no Covid, o que está acontecendo, é que esse centro que é tão importante por causa dos pulmões, a gente vê esse vírus atacando principalmente aqui, na área pulmonar, na respiração, e trabalhando fortemente o lado das emoções, né? Que normalmente as partidas são partidas muito doídas, são muito solitárias, né? Para quem vai. Por que será? Porque o despertamento, o chamamento que está sendo feito para todos nós agora é para largar de focar só na parte materialista da nossa vida e despertar o nosso centro mais transcendental. Essa parte do cardíaco, onde a gente guarda as emoções, precisa ser trabalhada. E essa é uma oportunidade que a gente está tendo agora, dentro dessa quarentena, como uma revisão de valores, uma revisão de prioridades na nossa vida, de como a gente vai querer guardar e gastar o nosso tempo, de agora em diante. Bom, voltando ao centro gástrico, a cor do centro gástrico é amarela. Depois a gente tem o centro esplênico, que está ligado ao baço. Ele cuida da parte imunológica e hematológica. Ele vai cuidar da distribuição dos recursos vitais que a gente tem. Ele também é responsável pela criatividade e pelo prazer. A cor dele é laranja. E o primeiro chakra é o chakra básico, é o que ajuda a gente a ter vontade de viver, é o que dá autoestima, segurança. Ele está na parte baixa sexual da gente e ele é um módulo
criador, não só criador no aspecto de criar um ser humano, mas como criador como qualquer outro estímulo. Criador de, quando eu escrevo um livro, eu estou usando energia sexual, ou criando um quadro bonito, da mesma forma, né? Ele vai estar modelando essas formas dependendo do uso do meu pensamento. Isso está em Evolução de Dois Mundos, no capítulo 2. A cor dele é vermelha. Então, eu montei uma tabelinha aqui, e eu sei que tem muita informação, mas, enfim, para quem quiser voltar e estudar um pouquinho mais e ver a analogia a ligação do chakra com qual plexo nervoso, com qual sistema fisiológico, com qual glândula e qual a função específica, pode dar uma olhadinha nisso depois. Eu foquei aqui nas funções psíquicas, porque se a gente está tentando focar aqui no pensamento, na importância do pensamento, é importante a gente pensar o que cada chakra significa para a gente, né? Então, o básico é a segurança, o esplênico é a parte da criatividade, o gástrico do poder, o cardíaco é o amor, o laríngeo é o conhecimento universal e de nós mesmos, o frontal a gente viu que é essa inspiração, é a conexão que a gente recebe no momento da mediunidade. E o coronário é essa ligação que a gente tem com o mundo superior, é a nossa ligação com o espírito. Cada um deles, apesar de ser independente, está ligado entre si, uníssono. Quando um chakra está desequilibrado, todos os chakras estão desequilibrados. É importante a gente pensar, muita gente quando começa a fazer meditação, acaba esquecendo os chakras mais inferiores, o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas é importante a gente lembrar que tudo aqui está em equilíbrio, né? Que para a gente ter saúde física e mental, os nossos chakras precisam estar equilibrados. Para quem quiser aprender um pouco mais, tem um livro muito bom do Alírio Cerqueira, que é da Federação Espírita do Mato Grosso. Ele é parte de um projeto chamado Projeto Espiritizar, e ele tem vários livros escritos, e um deles é Terapia pelos Passos. Ele é médico, então ele tem um conhecimento muito bom, que dá muito detalhe a respeito disso. Então, resumindo, todos os nossos chakras estão interligados. E é através do pensamento que a gente desarmoniza o nosso centro de força, que está no perispírito e que reage no nosso corpo. Isso está entre a terra e o céu. Quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fluxos de força da nossa alma, naturalmente se escraviza a ação de efeitos de ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho do reajuste. Gente, para quem está lendo aí o livro Entre a Terra e o Céu, conhece o caso do Júlio, que cometeu suicídio numa vida anterior. Ele tentou suicídio, deixa eu ver. Ele cometeu suicídio numa encarnação anterior e tentou 2 vezes. A primeira vez ele tomou um veneno que acabou corroendo a sua parte vocal e digestiva. Mas ele foi salvo e aí ele fica muito desassossegado, infeliz e resolve se suicidar num rio. Então a gente vê a história do Júlio, de como ele, dentro do seu ato suicida, no seu desejo desequilibrado, ele acaba não só ferindo o seu corpo, mas danificando o seu perispírito. E esse perispírito leva encarnações para conseguir voltar à normalidade do que ele fez, né? Então, ele mesmo aqui foi o autor da perturbação. E essa perturbação acaba se expressando como enfermidade durante a encarnação. Então, hoje eu nasci com problema de nascença no meu esôfago. Por que será?
A gente tem que lembrar que muitos desses problemas hereditários, eles já vêm como uma forma da gente curar o nosso perispírito. Puxa, Ana, mas é difícil entender como é que a doença vai curar. A doença no corpo vai estar curando o nosso perispírito. E se o perispírito funciona como molde do corpo, é lá que eu preciso da cura. Mas para que essa cura exista, é necessário que eu modifique os meus pensamentos e os meus atos. Bom, resumindo. Voltando aí, resumindo os 7 chakras. Então, todos os chakras estão interligados e é através do pensamento que a gente consegue harmonizar ou desarmonizar os nossos chakras. Cada vez que a gente comete um ato contra a lei de Deus, a gente desarmoniza esses fluxos de energia. E aí precisa de um tipo de reajuste. Poxa, não, mas mesmo quando é coisa pequenininha, tipo eu fiz uma mentirinha do nada. Sim. Qualquer ato contrário à lei divina. Mentir, mas a minha mentira não fez mal para ninguém. Que bom, melhor ainda. Que bom, só fez mal para você. Mas esse ato desequilibrou o seu centro de força. A sua consciência sabe que você mentiu, que você fez coisa errada. Isso está danificando o seu campo energético. Então, a nossa saúde está diretamente ligada à nossa reforma íntima. É uma forma diferente da gente olhar para a reforma íntima. Porque a gente fica pensando na reforma íntima simplesmente como uma ferramenta para nossa transformação, para nosso progresso como espíritos superiores. E o que a gente está vendo aqui é que a nossa reforma íntima funciona como profilaxia, como antídoto, para que a gente não fique doente. Ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de tomar remédio, é ruim. O bom é poder comer coisa gostosa e não tomar remédio. Então é importante a gente entender que a nossa reforma íntima é a nossa vacina, não só para que a gente pare de sofrer, mas também para que a gente pare de ficar doente. Estou pensando uma coisa agora, nesse momento do Covid-19 de novo, onde existe uma chuva de informações negativas, uma tempestade, não é nem chuva, vindo para nós de todos os lados, seja social media, seja televisão, seja rádio. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que triar, tem que filtrar, tem que se proteger. Porque tem muita informação que vem pra gente que vem desnecessariamente, que a gente não precisa saber. Tem coisas, e eu não tô pregando alienação, desinformação de jeito nenhum. O que eu tô querendo dizer é para nós tomarmos cuidado com o impacto dessas informações na qualidade do nosso pensamento e no impacto nas nossas emoções. Prestar atenção nisso. Porque eu posso ficar doente. A gente fica doente por tristeza. Então, esse vírus, a gente já viu que para algumas pessoas ele aparece, para outras pessoas ele aparece, mas ele não dá os sintomas. Por quê? Porque está aqui também. É claro que existe aí um processo de educação kármico que existe, de aprendizado para todos nós, passando por esse sofrimento coletivo que nós estamos passando, mas a qualidade do nosso pensamento, é importante a gente lembrar disso, vai funcionar como um antivírus no nosso corpo. Melhor do que qualquer remédio. Então vamos vigiar o nosso pensamento, vigiar a qualidade das nossas palavras, vamos focar em atos positivos, fazer para os outros aquilo que a gente poderia fazer de melhor, porque isso vai mudar a nossa qualidade vibratória e vai nos proteger dos malefícios que podem estar ao nosso redor.
Isso está em Evolução de Dois Mundos, capítulo 2. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é o reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que reflete tanto quanto ele próprio o espiritual. Retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Tudo vem do espírito. Que é por isso que eu estou querendo dizer, com esse momento que nós estamos passando, a importância da nossa vigilância mental. Prestar atenção naquilo que a gente está pensando e aquilo que a gente está criando com os nossos pensamentos e com as nossas emoções. E esse é o caso do Júlio, que a gente já comentou, que através dele sendo um ex-suicida, as dores que ele passa no plano espiritual e que ele vai continuar passando em 2 encarnações futuras para conseguir se redimir dessa réstia de dor que ele mesmo causou no seu corpo físico. Então, olhando um pouco para a doença, a gente falou que quando a gente coloca muita energia ou pouca energia num chakra, a gente acaba desequilibrando. Então, eu fiz um esquemazinho aqui, simplesmente para a gente fazer uma ligação entre emoção e a ligação com o corpo físico. Então, todos nós conseguimos nos identificar com tensão, estresse, irritação, agitação, impaciência, violência. E essas emoções, elas são traduzidas no nosso corpo físico através dos plexos, como pressão alta, como gastrite, como gastrite, hipertireoidismo, dor de cabeça. Esses são alguns exemplos que o Alírio coloca no livro dele. Existem outros. Mas é só para a gente entender que a pressão alta não adianta só tomar o remédio de pressão alta. A gastrite não adianta só tomar o omeprazol. A gente tem que olhar aqui. De onde está vindo a minha gastrite? Da onde está vindo a minha artrite? A minha artrite está vindo da minha tristeza, do meu medo. É aí que eu tenho que tratar. Não adianta só tomar o remédio. E esse é num excesso de energia, né? Então, se eu estou muito ansiosa, o que é que pode girar? E quando eu estou com o meu fluxo de energia inibido? Por exemplo, com preguiça, com desânimo, com depressão, o que é que isso vai criar? Isso vai criar hipoglicemia, cansaço, sonolência, hipotireoidismo. Então, a gente vendo aqui que existe uma ligação entre esses 2 mundos, o mundo psicossomático e o mundo material do nosso corpo. Né? Um dia o homem ensinará ao homem consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo, que foi o que a gente acabou de falar. Orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações, doenças em seus instrumentos de expressão. Quando a gente pensa no mundo de hoje, olhando para essa linha aqui, orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça, crueldade, são doenças da alma. Vou repetir. Orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça, crueldade são doenças da alma e que vão ser expressas como enfermidades no nosso corpo físico. Então, reforma íntima, quando eu falei que funciona como profilaxia, é isso. Eu deixar de ser egoísta, eu deixar de ser orgulhosa, eu deixar de ser preguiçosa, eu estou trabalhando na minha saúde psíquica e física. E agora a gente chegou nas perguntinhas. Eu vou pedir para todo mundo sair do mute. Quem Então vamos, pessoal. Quantos chakras? 7. 7. E onde é que eles estão? Estão no corpo? No perispírito. Não, no perispírito. No perispírito. Isso daí.
E adianta eu ir lá no Dalai Lama e regular todos os meus chakras? Não. Não. Adianta, você vai manter, né? É verdade. Ajudazinha é sempre boa. É isso aí, Letícia. Isso é importante. E a mesma coisa com o passe. A gente toma o passe. O passe é uma forma da gente tirar aí aquela sujeira, fazer aquela faxina boa, aquela faxina, aquele spring cleaning mesmo. Vai lá, toma aquele passe bom. Mas se eu sair Depois entre o espírito, trabalhar para manter. exatamente, né? Ele não vai resolver. Qual que é a importância dos chakras? To bring energy into the body and send energy out of the body. Exatamente Create isso. energy field around you. Exatamente. Ele vai trabalhar nessa energização do corpo físico e como a Carrie falou, ele também vai trazer a impregnação da energia do nosso corpo físico para o nosso corpo espiritual. Ele é o mediador. Né? E como é que os chakras se conectam no corpo da gente? Aos plexos? Plexos, Sim, e as glândulas também. ou glândulas. Então, a gente vê que ele basicamente está mandando em tudo. Todo o nosso sistema nervoso. Então, quando eu fiz aquela piadinha numa das nossas aulas anteriores, que a minha acupunturista espeta o meu joelho para consertar o meu rim, é verdade. Porque o meridiano está passando ali, né? A gente lembrar que está tudo conectado. E onde é que começa a doença? No pensamento. Pensamento. No pensamento inferior. Alma. Então, quando as pessoas vierem tomar o passe e perguntarem pra gente, bom, então quer dizer que eu tô tomando o passe, eu tô pensando direito, eu posso parar de ir no médico? Não. A gente tem que lembrar que precisa curar o corpo e precisa curar o espírito. E o dano já foi feito no corpo físico. Então a gente tem que entender que o passe é uma terapia complementar. E se a pessoa estiver indo numa psicóloga, num psiquiatra, precisa continuar aí. Por quê? Porque não é uma receita de um remédio único. A gente está ajudando a estabilizar, a equalizar a energia nos centros de força, principalmente higienizando a parte aqui do coronário e do frontal. E muitas vezes doutrinando espíritos que estão acompanhando aquela pessoa, mas é necessário ela continuar cuidando do seu corpo físico. Mas tomar o passe e continuar pensando errado não vai adiantar. E aí que a gente ouve aquela expressão de papa-passe, que são aquelas pessoas que tomam passe por uma eternidade, passam um ano inteiro tomando passe e nunca conseguem graduar. Por quê? Porque não está trabalhando a reforma íntima. Então, a responsabilidade não é do passista, a responsabilidade de quem está recebendo, de se curar. A gente está ajudando. A cura vem da gente. Como é que eu equilibro os meus chakras? Change your thinking. Fala de novo. Change your thinking. Work on your thoughts. Bons pensamentos, né? É isso aí. É mudança de pensamento, mas também é mudança de atos, né? Então não adianta só eu ficar pensando, então tá bom, então eu vou agora, eu vou hibernar lá no Tibete durante 3 meses e vou só rezar. Tá bom, ótimo, mas o que você vai fazer com isso depois? Então Jesus fez isso também. Ele foi lá pro Monte Tabor, foi rezar. A hora que ele estava precisando se conectar mais com Deus, receber essa energia, a inspiração que ele precisava, ele foi se isolar. Mas ele viveu. Então, esse momento agora que nós estamos passando é o momento da gente reformar os nossos pensamentos, mas a gente também agir não de uma forma egóica, mas de uma forma como um todo. E é outra coisa interessante dessa mensagem do Covid-19, que é que todos nós, a saúde do outro depende da minha conduta.
Nós todos estamos absolutamente interligados, né? Então, a nossa responsabilidade nas nossas escolhas para que a gente não cause dano na vida de outras pessoas. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui é a bibliografia dos livros que eu estudei. Alguém quer comentar, fazer alguma outra perguntinha antes da gente encerrar? Eu tenho uma pergunta, Fala, Letícia. Qual é, assim, quando, voltando ao passe, né? Ao momento que a gente estiver no passe. Eu vi no vídeo, né, que tem aí todo um movimento já mais ou menos padronizado, né, de passar, de tirar energia, depois de reequilibrar. Uhum. Se a gente tem o poder de sentir, primeiro, se tem algum chakra que está mais desequilibrado, e se a gente sentir, tem alguma atuação, ou segue o protocolo, né? Segue a programação normal do processo de paz. É ótima, super boa. Sim, dá para sentir. E às vezes, nós como médiums, essa pessoa não precisa nem chegar perto de você já sente onde é que tá. Porque a vibração, esse campo eletromagnético, você não precisa estar tão perto da pessoa muitas vezes para sentir, dependendo da vibração dela. Agora, muitas vezes você vai ter vontade, puxa, eu tô vendo que o problema dela aqui tá na barriga, eu tenho vontade de botar a minha mão perto da barriga em vez de ficar só fazendo tudo, mas a gente tem que lembrar que tá tudo interligado, que esses centros de força, que à medida que eu tô limpando aqui, eu tô equilibrando, que esse centro coronário aqui tá ligado até lá embaixo. Os hindus, eles falam como se fizesse assim uma roda de energia fluídica, sabe? Indo e voltando. Então, a gente não precisa tanto se preocupar porque vai estar equalizando todos eles. Mas eu entendo isso que você está falando. E muitas vezes a nossa tendência é, não, vou botar minha mão mais perto dali. Mas não é a mão. A mão está sentindo. A gente está sentindo, mas a energia ela vai fluir, vai equalizar todos os centros de força. A energia vai ser distribuída de acordo com a necessidade. É como se fosse um riozinho, né? Então, ele vai ficar equalizado no mesmo nível, independente da altura do fundo. Se faz sentido para você. Ana, então não fala, né? Não fala. Não fala porque muitas vezes a pessoa não está preparada para ouvir. Imagina, eu senti que a pessoa está com câncer, eu vou falar para ela, então, eu acho que seu câncer está ruim, né? A gente, como passista, a gente vai dar o passe, vai dar amor, vai pedir ajuda e a importância também da nossa reforma íntima como passistas, porque nós somos aquele vaso transmissor de energia. Se eu passei o meu dia inteiro brigando, xingando, impaciente, com raiva, se eu tô assim em ponto de bala, como é que tô eu como qualidade de canal para transmitir energia? Então, esse meu papel, o meu papel de passista não é dar a mensagem. Em alguns casos, você pode falar com a dirigente do trabalho e falar, olha, eu vi essa pessoa sentir isso. A dirigente vai resolver se ela vai falar ou não. Mas nós, como passistas, não. A nossa responsabilidade como passistas é trabalhar o nosso equilíbrio. Impossível ficar equilibrado 7 dias por semana, 365 dias por ano. Inviável. Se a gente for procurar isso, ninguém vai dar passe nunca. Mas pelo menos no dia. Vamos tentar. Mesmo quando a bomba venha na nossa cabeça, a gente respire fundo e fala assim, hoje não. Por hoje, não. E a gente tentar se equilibrar. Lembrando que a gente já vai estar em trabalho. O trabalho do passe, Raquel, começa 24 horas antes do próprio passe. A gente já é transportado, conversado, eles já trazem muitas vezes os espíritos que vão ser tratados para chegar perto da gente por causa da afinidade, principalmente em trabalho de obsessão. E é por isso que muitas vezes aquele dia, um dia que você está desconfortável, impaciente, assim, por causa dessa aproximação que já está acontecendo. Então, o nosso trabalho como passista é
tá? Zen. Mas dá muita vontade de falar. E se você ver alguma coisa, sentir alguma coisa, fala para a dirigente. É importante ela saber, tá? Mais alguma pergunta? A dona Lúcia quer falar. Ah, tá bom. Tentando tirar. Fala, Lúcia. Eu queria contar para vocês que nos trabalhos de passe lá na federação, antes, no começo, na preparação, na hora dos avisos, a gente costuma colocar com bastante clareza para os assistidos que a transfusão de energias espirituais que eles vão receber lá na outra salinha, na sala de passe, é muito importante porque energiza, vitaliza, harmoniza, cura. Mas que a cura real e efetiva acontece na sala do passe, do Evangelho. Porque o Evangelho é que vai trabalhar a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração, vai nos ajudar a pensar corretamente, vai modificar nossa conduta, vai nos ensinar a cuidar de nós mesmos. Então, muitas vezes eles tomam o passe e querem ir embora. E o aviso é feito exatamente para eles entenderem. Não, recebeu o passe lá na outra salinha, volta para a cadeira, continua estudando o Evangelho, e a gente pede sempre, durante a semana, que eles peguem o Evangelho e leiam o tema que foi dado, a gente informa, porque se não aprender os ensinamentos de Jesus, a coisa não muda. Isso é válido para nós e para os assistidos. Obrigada. Uma última perguntinha antes da gente encerrar? Então vamos encerrar. Não é Obrigada, pergunta, eu só pessoal. queria agradecer. E agradecer muito, Ana, sempre a sua disponibilidade, fazer tudo sempre com muito carinho, muito amor e muita precisão. Foi tudo muito claro. Obrigada.